O ministro Gilmar Mendes completa hoje 20 anos no Supremo Tribunal Federal. Um magistrado que defende, sem medo de nenhuma polêmica, os direitos fundamentais e a implantação de políticas públicas para os menos favorecidos. Natural de Diamantino, no Mato Grosso, Gilmar Mendes formou-se em Direito na Universidade de Brasília. Mas antes mesmo de concluir a graduação, Gilmar Mendes foi aprovado no concurso para cargo oficial de chancelaria e atuou no Brasil e na Alemanha, onde fez mestrado e doutorado. O ministro tem mais de 20 livros publicados. Na carreira jurídica está a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União. O ministro saiu da AGU para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal no dia 20 de junho de 2002, indicado pelo presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. 6 anos depois de se tornar ministro do STF, Gilmar Mendes comandou a maior corte do país. O ministro Gilmar Mendes exerceu importantes cargos na administração pública federal, entre os quais o de subchefe da Casa Civil para Assuntos Jurídicos, o de ministro de Estado, advogado-geral da União, ocasião em que defendeu perante o Supremo Tribunal Federal importantes políticas públicas. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes tem contribuído decisivamente para o desenvolvimento de temas relevantes do direito. O ministro Gilmar Mendes é conhecido por ter notável saber jurídico, pulso firme e não ter medo de polêmicas, um defensor dos direitos fundamentais. Nesses 20 anos no Supremo Tribunal Federal, foi relator de processos importantes, como, por exemplo, os ligados à Lava Jato e as questões que aproximam o judiciário à população, como a criação de juizados especiais. Outro tema de interesse e preocupação do ministro é o sistema prisional brasileiro. Sobre o assunto, o decano convocou várias audiências públicas com especialistas em segurança pública, com a sociedade e com operadores do direito para encontrar soluções para a superlotação das prisões e a substituição da pena em regime semiaberto por prisão domiciliar, quando o Estado não oferecer vaga no sistema prisional. Execução penal no Brasil talvez seja uma das áreas em que a realidade mais se distancia da letra da lei. Ao presidir a Suprema Corte e o Conselho Nacional de Justiça entre 2008 e 2010, Gilmar Mendes realizou mutirões carcerários. Em 1 ano e meio de trabalho, mais de 22 mil presos que estavam em prisão provisória com prazos vencidos foram libertados. Durante a gestão de Gilmar Mendes, foi implantado ainda o projeto Começar de Novo, para garantir os direitos humanos e a ressocialização de presos. Quando um ex-detento consegue um emprego decente, é muito provável que ele não repita o erro. Isso é bom para ele, para quem emprega e para toda a sociedade. Entre as decisões mais recentes e de grande impacto na sociedade, foi reconhecer a constitucionalidade de um decreto estadual que proibiu, em caráter excepcional, a realização de cultos, missas e outras cerimônias religiosas de forma presencial durante a pandemia. A decisão de Gilmar Mendes foi acompanhada pela maioria dos ministros da Corte. Para ele, a proibição não feriu a liberdade de crença, mas era necessária para minimizar a crise sanitária. Todas as vezes em que ao longo desses anos o Supremo Tribunal se dividiu, a posição dele sempre revelou uma opção pelo direito enquanto ciência. Mas não se trata de um diplomata, mas também não se trata apenas de um notável jurista. Trata-se de um cientista do direito, na mais legítima acepção da palavra. E é com essa característica que ele aparece hoje aos olhos do país. Outra decisão de grande alcance foi a que determinou que o governo federal implemente, a partir deste ano, o Programa de Renda Básica de Cidadania para a população em situação de pobreza e extrema pobreza. O julgamento foi em plenário virtual. Os ministros acompanharam a decisão do ministro Gilmar Mendes. Eu acredito firmemente, como acreditava quando cheguei aqui, que o tribunal tem um grande papel na democracia brasileira, a ideia de uma certa contenção e de arbitragem de excessos no âmbito dos poderes, na construção de direitos fundamentais, na definição de direitos, na ampliação
de determinadas políticas públicas. Acho que o tribunal aprimorou-se bastante nesse período.